Olá a todos, tudo bem com vocês? Então hoje vocês irão entender como é feito o processo da construção da tabela de frequências. Então vocês têm o conjunto de dados, vamos supor que vocês coletaram lá 30 informações, 50 informações, 100 informações, né? Vamos dizer que vocês coletaram o peso de todos os colegas de vocês da sala, né? A altura de todos os colegas que vocês têm na sala, vocês estão com estas informações e agora, como que eu organizo essas informações para depois construir o gráfico? Então você não vai construir o gráfico diretamente nesses dados que você coletou. Você vai primeiro organizar esses dados, então você vai organizar eles numa tabela chamada tabela de distribuição de frequência, para depois você fazer a construção gráfica. Lembrando que lá na frente, quando vocês vão informar a respeito dos dados de vocês vão decidir qual é o melhor gráfico. Será que eu utilizo gráfico ou utilizo tabela? Porque às vezes uma tabela também traz uma informação muito importante, né? Talvez a tabela consiga repassar as informações a respeito dos dados e você não necessariamente utilize o gráfico. Então você que vai definir conforme a representação dos seus dados, conforme a informação que está representando bem, né, os seus dados. Então essa é uma questão, vamos dizer assim, muito particular, né, daquilo que você está representando, daquilo que você quer trazer. Mas você vai aprender hoje, neste vídeo, quais técnicas que existem, quais são aquelas mais adotadas, né? Porque existe um padrão para você organizar esses dados. Então, para você construir, colocar eles numa tabela, organizar eles, você tem algumas regras que você deve seguir, né? Eu preciso seguir? Sim, são essas regras que são utilizadas, né, cientificamente. Mas eu posso fazer de um outro jeito? Pode, mas daí você não estará neste processo científico, ok? Então, para a academia existem essas regras e você vai adotar uma dessas regras para construir, né, a sua tabela de distribuição de frequência. Qual é a melhor? Aquela que melhor representa o seu conjunto de dados. Vocês verão várias, mas tem uma que se adapta melhor, tem uma que informa melhor aquilo que você está trazendo lá na coleta dos seus dados. Ok? Então, o professor José Carlos vai entrar na sequência com essas medidas, né, dos dados agrupados e vai fazer esta construção dessa tabela desde a coleta zero de vocês, né, a partir do momento que vocês têm essas informações. Então, ele vai trazer essas técnicas. Então, hoje, na aula, vocês vão ver medidas, dados agrupados. Ele vai falar, né, sobre esse processo da construção da tabela. Olá pessoal, tudo bem? Olá professor. Hoje nós vamos fazer algo bem interessante que é o seguinte, dados agrupados. O que é isto? No mundo real, muitas vezes você está em campo coletando essas informações. Mas essas informações, na verdade, vão ser transformadas em uma tabela. Por que isso? Porque é mais fácil de você trabalhar muitas vezes e, em alguns casos, você não pode levar um computador, você tem dificuldade, às vezes, em campo, você está sob a ação do sol, você está sob a ação, por exemplo, de chuva, sob a ação de outras situações ambientais que inviabilizam você levar, por exemplo, equipamento eletrônico ou algo assim. Mas o que ocorre depois? Você tem essa tabela de frequências e os dados originais você perdeu, jogou fora, porque ou esses dados eles apenas foram transportados ou foram entregues para o funcionário teu, ou então você teve que desenvolver uma tabela de frequências. Então os dados originais acabam sendo perdidos. E o que você tem em mãos são tabelas de frequências. E qual que é a ideia da construção desses intervalos? Então nós temos, primeiro, a ideia do intervalo, a amplitude, a determinação do número de classes e o passo da classe. Depois nós vamos ver que é sim possível encontrarmos uma medida de tendência central e medidas de expressão e variabilidade. Por exemplo, aqui, nesse vídeo, nós vamos aprender sobre a média e sobre o cálculo da variância de uma tabela de frequências. O que nós temos? A amplitude total das observações é dada pela diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. De fato, você tem um valor máximo de observação e um valor mínimo. A ideia é pegar esta quantidade, essa amplitude, e subdividir ela em classes, certo? A ideia é esta. Então, você tem apenas a diferença entre o valor máximo
e o valor mínimo. Vamos supor aqui o seguinte caso. Considere o conjunto de dados discreto. Aqui poderia ser, por exemplo, corrente elétrica em miliamperes. Aqui poderia ser, por exemplo, alguma força em newtons, alguma coisa que você fez em campo. Poderia ser a quantidade de peso de grãos em sacos, por exemplo, de soja, milho, assim por diante. Então, nós temos aqui alguns valores, alguns números fictícios. 123, 122, 125, 128, 129, 125, 125 e assim sucessivamente. Observe que nós temos quantas observações? 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Ou seja, 25 observações ao todo, né? E por algum motivo, você recolheu isso em papel e logo você vai perder essas informações, porque ela vai ser transformada em uma frequência de classes. Como? Veja o seguinte, qual que é a amplitude? É o valor maior menos o valor menor. Então eu tenho aqui um intervalo de 44 e eu vou ter que subdividir esse 44 em quantas classes? 2? 3? Posso dividir em classe A, B e C? Quantas? Essa é a ideia, né? Então eu tenho aqui um range, um intervalo, do qual eu tenho que subdividir isso. Como é que nós fazemos isso? Existem algumas técnicas e ferramentas para esse procedimento. O método mais utilizado cientificamente é o chamado método de Sturges. É uma técnica de subdivisão em um conjunto de dados por K partes iguais, para uma quantidade amostral n. No nosso caso, n igual a 25. Observe, K é o número de classes. Se K for igual a 2, então eu vou ter a classe A e a classe B. Se K for igual a, digamos, 3, eu vou ter a classe A, classe B, classe C. Mas quem determina isso? É o K. No caso aqui, Sturges. Como que é feito esse cálculo? K é igual a 1 mais 13,3 logaritmo de base 10, cuidado com isso, do número de observações. Aqui o logaritmo não é 2. Aqui o logaritmo é 10. Tá? Tem que tomar cuidado. Então, essa é a técnica que cientificamente é mais utilizada. Nesse sentido, até o software, por exemplo, o software R, ele utiliza como a técnica padrão o método de Sturges. Existe uma técnica mais simples, chamada raiz quadrada do número de observação. K é aproximadamente raiz de n. E aqui tem um detalhe importante que o professor vai comentar. Lembrando que quando o professor José Carlos está falando em classes, são as linhas da sua tabela. Então, pode traduzir isso para as linhas da sua tabela. Então, quantas linhas eu vou ter na minha tabela? Então, eu já sei da amplitude dos meus dados, né, que é o A que ele calculou anteriormente, o maior valor menos o menor. Então, ele já tem essa primeira visualização, né, já consegue entender como estão esses dados. Apesar de ser uma informação, vamos dizer assim, não tão relevante, porque às vezes você pode ter um ponto discrepante, né, e daí isso pode causar uma dispersão, uma variação muito grande, mas já é um primeiro momento para você entender isso, né? Aí a partir do momento que você tem essa amplitude, então agora você vai utilizar uma dessas regras para determinar esse número de linhas que a tua tabela vai ter, né, para você começar a definir os limites, né, os limites ali dentro dessas linhas. Então, quando o professor está falando ali em relação à classe, é a respeito disso. Outra questão é em relação a por que tem a segunda fórmula e tem a primeira fórmula. Então, você pode lembrar, né, que se você tiver 100 valores, né, você coletou um n igual a 100, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, você vai ter uma tabela igual a 10 linhas. Né? Então, uma tabela ainda tranquila, fácil de você entender. Né? Agora, e se você tem 900 valores? Então, você vai ter uma resposta ali, raiz de 900 igual a 30. Uma tabela com 30 linhas já fica impossível de você conseguir visualizar essa variação que você tem dentro dela. Aí você já utiliza o quê? Uma outra regra, né? Pode ser essa regra de Sturges, né? Que ela já vai pegar esse 900 ali e já vai trazer próximo ali de 12, 13, 15 linhas na sua tabela. Então, essas regras que existem para a determinação do número de linhas é devido a essas situações. É claro que se você tiver
né, 100 valores, se você usar a primeira, que é a regra de Sturge, e usar a segunda, você vai ter um número de linhas muito próximos, né? Então, dado que eu tenho, uma informou que eu tenho que criar 10 linhas, a outra informou que eu tenho que colocar 8 linhas, a outra informou que eu tenho que colocar 9 linhas. Quantas linhas eu vou adotar? Qual é a regra que eu vou adotar? É você que vai definir. Qual é aquela que melhor representa o seu conjunto de dados? É a de Sturge? Vou utilizar essa. É a raiz de n que está representando bem? Vou utilizar essa. Né? Agora, nos próximos vídeos, o professor vai falar de outras ainda. Né? Então, você que vai definir, sempre pensando na representatividade daquele conjunto de dados que você coletou. E lembrando que isso é importante por quê? Porque dependendo da área que você está trabalhando, engenharia elétrica, engenharia mecânica, civil, enfim, existem alguns padrões, né, de você utilizar essas classes. Existem algumas técnicas específicas. Por exemplo, aqui no método Sturges, nós estamos trabalhando com o logaritmo de base 10. Mas, o que acontece? Existe também a fórmula de Doane, que é o melhoramento da técnica de Sturges. E a base aqui já é 2. Então, cuidado nesse sentido. Temos também a de Friedman-Giacconi, que é dado pelo intervalo interquartil, que nós já vimos isso na parte de separatrizes, em que ele utiliza o intervalo interquartil para encontrar o número de classes. E também temos a forma de Truman-L-Kelly, que é apenas uma tabela que você verifica qual que é a observação sua. Digamos, 900, como o professor comentou. Qual que é o valor mais próximo de 900 para n? É 500 ou é 1000? 1000. Então eu vou colocar k igual a 15. Então são técnicas utilizadas. A mais tecnicamente usual é k para método de Sturges. Okay? Então vamos lá um pouquinho entender como é que isso funciona. Na técnica de Sturges, a quantidade de observação é n igual a 25. Portanto, k é igual a 1 mais 13,3, algoritmo de base 10n, que é igual a 1 mais 13,3, algoritmo de 10 de 25, que dá 5,6, praticamente 6. Eu vou deixar essa técnica de Sturges para vocês como uma atividade de estudo. E aqui nós vamos utilizar a raiz quadrada do número de observações. K igual a raiz de n, igual a raiz de 25 igual a 5, apenas de modo didático, tá ok? E vocês podem refazer este mesmo exemplo utilizando a técnica de Sturges. Vamos lá. Usando a raiz quadrada do número de observações, que é 25, k igual a 5 classes. Então, observe que eu tenho aquela amplitude de 44, lembra? Então, eu vou pegar 44 e vou dividir isso aqui em 5 pedaços, em 5 classes, ou em 5 linhas, né? Então, qual que é o comprimento ou passo dessa classe? Será a amplitude por k. Então, vamos definir aqui o passo da classe. A amplitude do intervalo de classe ou o passo da classe é dado por amplitude do teu conjunto de dados dividido por k classes, né? Ou seja, eu vou obter o passo, C. Então, o que nós vamos obter aqui? Suponha escolhermos k pela técnica da raiz quadrada do número de observações. K é aproximadamente raiz de n, ou seja, 5. Então, 44, que é a amplitude total, dividido por 5, que é a classe, 8,8, podemos aproximar aqui para 9. Posso utilizar 8,8? Posso. Vamos aproximar para 9? Posso aproximar para 9? Também, né? Utilizando essa técnica de aproximação numérica. 9. Então, observe aqui. 120 é a primeira observação. Mas se eu colocar 120 mais 9, não daria 129 aqui? Sim. Ou eu colocaria 129 com um tracinho ali, dizendo que inclui o 129, ou eu retiro esse traço, dizendo que esse tracinho inclui o 120, mas eu estou excluindo o valor 130. Então ele pode entrar 129,99999, mas o 130 não. O 130 vai estar na outra classe, aqui embaixo, 130. Mais 9, então daria 139. Mas o 140 não entra. Então o 140 está na próxima linha. 140 mais 9 dá 149. O que está fazendo 150 ali? Ele não está lá, né? É aberto. Então, 150 está na próxima linha. 150 até 159. Então, eu coloco 160 aberto. E de 160 até 170. 170 está? Não. E aí, com isso, nós, então, partimos para a contagem do número de observações, que está entre 120, por exemplo, da primeira classe, até 130, que não complementa. Ou seja,
até 129. Então temos aqui 123, 122, 125, 128, 129. Veja que eu vou até 129. Eu não posso ir até 130. 125, 125, pulo. 124, 129, entra. 123, 164. Aqui, 164 não entra. 127, 128, 129, 121, 132 não entra. 125, 129, 120, 120, 122, 125, 128. Ao total, deu quanto? 21 observações. Eu faço isso para as demais. Então, a primeira classe, onde vai de 120 até 129, eu tenho 21 observações. Na segunda classe, de 130 até 139, eu tenho 2 observações. Mas, tecnicamente, eu posso falar assim, de 120 a 130, 21. De 130 a 140, 2. De 140 a 150, nenhuma. De 150 a 160, 1. De 160 a 170, 1. Verifique que, quando o tracinho existe, é que aquele número está contemplado. Quando o tracinho não existe, significa que aquele número não está ali. É uma bolinha aberta, ok? E com esses dados que nós temos, então, eu consigo medir, por exemplo, média? Consigo medir a variância? Consigo. Então, quer dizer que uma vez que nós temos essa tabela, é possível encontrar a média? É possível encontrar a variância? Sim. Então, é isso que nós vamos ver agora. Primeiramente, o que nós fazemos? Calculamos para cada um deles x/PM, que é o valor da média entre o valor 120 e 130. Então, 120 mais 130 dividido por 2, 125. 130 mais 140 dividido por 2, 135. Na outra classe, idem. 140 mais 150 dividido por 2, 145. Tenta fazer aí. Quanto que dá 150 mais 160 dividido por 2? 155. Idem para a classe C, que resultará em 165. Veja que aqui eu tenho o quê? Eu tenho a classe que é o ponto inicial, o ponto final. E o valor, que é o ponto médio é o quê? É a média dos extremos da classe, né? E com isso, nós fazemos o que então? Eu vou pegar a frequência da primeira classe, observa a primeira classe aqui, A, de 120 a 130, que tem como frequência 21. E eu vou multiplicar por esse ponto médio dela, 125, que resultará em 2.625. Ou seja, eu troquei aquelas 21 observações por apenas uma observação, que é 125. Mas quantas observações que foram trocadas? Foram trocadas 21 observações de 125. Então agora eu tenho 125, 125, 125, 125, 125 que eu substituí. Portanto, eu faço o produto de 125 vezes 21. O mesmo, eu estou trocando aquelas observações passadas, 2 observações, no caso da segunda linha, da segunda classe, por quais números? 135, 135. Então eu tenho 2 vezes 135. O mesmo procedimento para a classe C, D e E. E assim nós vamos obter, então, a soma das frequências finais, que é apenas somar essas quantidades, 3.215. Pronto. Agora observe a nossa equaçãozinha da média ponderada. Eu tenho a soma de todas as frequências multiplicadas pelo ponto médio, que deu 3.215. E vou dividir isso pelo número total de observações. É a frequência total. O total temos quanto? 25. Com isso, nós vamos encontrar 128,6. Esse é o valor da média. Isso. Em relação a esse processo que o professor José Carlos acabou de explicar, eu trago novamente aquela questão dos dados de vocês, né? Qual é a melhor média? Qual é a média que eu vou representar? Porque você pode pegar e calcular a média lá nos dados brutos e vai sair uma média talvez próxima deste 128,6, né? Mas qual é a melhor? A melhor é aquela que representa bem o seu conjunto de dados. Você pode calcular aqui? Pode. A técnica é essa. Mas talvez lá seja uma melhor representação do seu conjunto de dados. Por quê? Porque aqui você está falando que tem 21 valores iguais a 125.
E lá nos seus dados não tem 21 valores iguais a 125. Você tem valor lá 120, você tem valor 121, valor 122, assim como você tem valor 128, valor 129, e você está colocando todos eles num pacote e dizendo que existe 21 iguais a 125. Então, qual é a melhor representação para os seus dados? É essa média? Ou é a média que você calcula lá nos dados brutos? Quem vai definir isso, quem vai colocar no trabalho vai ser você. Então você vai definir qual é a melhor para representar o seu conjunto de dados. Agora, existe a técnica para calcular quando esses dados já estão numa tabela? Existe, e o professor acabou de explicar. Tá aí o procedimento. Agora ele vai falar na sequência a respeito da variância, né, que também dá para você calcular aqui na tabela, né? Mas lembre sempre em relação a isso, né? Qual é a melhor, qual é aquela que mais traz informações, né, a respeito do meu conjunto de dados. Isso que o professor comentou é muito importante, porque às vezes você tem condições de calcular já anteriormente, e muitas vezes não tem, porque a tabela pode vir pronta. E a mesma pergunta que fazemos é a seguinte: eu consigo calcular a variância ou desvio padrão de uma tabela de frequências? A resposta é sim. Então, medidas de dispersão e variabilidade. Vamos calcular aqui a variância. Vamos fazer o exercício para ficar mais fácil para entender. Temos a frequência simples. Ok? O que eu preciso? Do desvio. Então, o que eu tenho de informação aqui? Eu tenho x barra PM, que é o valor, o ponto médio de cada uma das classes, e eu tenho a média que nós calculamos anteriormente, né? Que deu 128,6. Então, o desvio que eu tenho para uma observação é a diferença entre x barra PM daquela classe e a média. Então, o desvio vai ser o quê? Vai ser a diferença entre 125 para a primeira classe e a sua média, 128,6, que resulta em menos 3,3. Na segunda classe, eu tenho que o ponto médio é 135. 135 é a média geral, né? 128,6. Então, a diferença entre 135 e 128,6 para a segunda linha, para a classe B, é 6,4. Então, o desvio ele é definido como sendo a diferença entre aquilo que eu observo e a minha média. Mas o que eu observo? 125, 135, 145, 155, 165. Qual que é a minha média geral? 128,6. Como resultado, eu tenho esse desvio apenas para uma observação. Por isso que a soma dos desvios aqui não vai dar zero. Mas o que eu faço se eu multiplicar essa quantidade pela frequência? Porque eu tenho quantos desvios negativos de 13,3 para a primeira classe? 21. Quantos desvios que eu tenho de 6,4? 2. Quantos desvios que eu tenho de 16,4 para a terceira classe? 0. 26,4 foi o desvio para a quarta classe. Quantas observações? Uma. Então, observe que eu fiz o seguinte. Peguei a frequência simples, 21, e multipliquei pelo desvio. Deu menos 75,6. Na segunda classe, B, eu vou pegar a frequência simples, 2, e vou multiplicar pelo desvio, 6,4. Ou seja, são dois desvios com 6,4. Deu 12,8. Se nós repetirmos esta técnica para cada uma das linhas, para cada uma das classes, observe que a soma dá 0. A partir daqui eu posso ir para frente. O que eu preciso? Olhe na formulazinha aqui embaixo da variância amostral. Observe que eu tenho que pegar quem? O desvio ao quadrado, que é esse o objetivo da variância. Então eu tenho que desenvolver a mesma técnica, sendo que eu tenho que calcular agora, através do desvio quadrático, multiplicar pela frequência. Então, eu vou pegar o desvio, menos 3,3, 6,4, 16,4, 26,4 e 36,4. E vou elevar eles ao quadrado. Então, eu tenho o valor de 12,96 para a primeira classe, 40,96 para a segunda classe, 268,96 para a terceira classe, 696,96 para a quarta classe e a última, 1.324,96. Veja que isso daqui é um desvio quadrático para um valor. Por exemplo, 12,96 é para um valor da primeira classe. Mas quantos valores nós temos? Quantas observações? 21. Portanto, eu vou multiplicar. No momento que nós multiplicamos essa frequência pelo desvio quadrático,
Aí eu estou compondo a soma que eu vou ter no numerador da minha equação, automaticamente. Veja como é simples. Então, é frequência vezes o desvio ao quadrado. Ou seja, para a primeira classe, vou pegar 21 e vou multiplicar essa quantidade por 12,96, que resultará em 167,966. Faço isso para todas elas. No final, eu vou obter um resultado, obviamente vai ser extenso, de 2.315.457,408. Esse aqui é o numerador da minha variância. E o denominador, como ele é amostral, lembre-se que é n-1. E o n é o número total de observações. Portanto, eu tenho 25, que é a soma das frequências. Então, é 25 menos 1. Fazendo este cálculo para a variância, nós vamos obter o valor da variância de 92.618,24. Então, observe que eu consigo calcular tanto a média quanto a variância para dados de tabela. E daí você me pergunta, é possível calcular o desvio padrão? Sim. Apenas a raiz quadrada da variância. Apenas a raiz quadrada deste número 92.618,29, você encontrou o desvio padrão. Isso, então, os assuntos, né, que foram comentados hoje são técnicas para você utilizar aí na descrição dos seus dados, né? Então você vai escolher aquela que melhor representa as suas informações e vai colocar lá no seu trabalho, ok? Um bom curso para vocês, né? Aproveitem os vídeos, assistam, tirem suas dúvidas, qualquer problema, né, qualquer dúvida a respeito desses assuntos, pode colocar lá no fórum, que a equipe do DAEST irá responder para vocês. Então, prazer em rever a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, professor. Até mais.